Muito bom dia para você que está acompanhando as programações aqui do Grupo Séries de Comunicação. Manhã especial, sábado, 12 de outubro de 2024, dia que a gente tem mais uma edição do nosso Sexo Nada Frágil, mas também hoje se comemora o Dia das Crianças, né? Que a gente possa manter no nosso espírito a juventude, a fé, a perspectiva que uma criança tem da vida, porque realmente faz a diferença. Então, nesse dia 12, espero que você que está acompanhando as nossas programações, você possa acompanhar e curtir de uma forma positiva aqui o Grupo Séries de Comunicação. A partir desse momento, estamos ao vivo pela Séries AM 1440, pela Positiva FM 90.9 e ao vivo também em vídeo no nosso canal no YouTube, @canal Grupo Séries. O Sexo Nada Frágil tem o patrocínio oficial do Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Outubro, ele é o mês da prevenção e da conscientização do câncer de mama e também do colo uterino. As melhores opções de check-ups estão na Unitá. Após os seus exames, você terá direito a uma análise nutricional com uma profissional que é especializada. Adotar hábitos de vida saudáveis previne doenças e aumenta também as chances para uma vida longa e feliz. Aproveite os benefícios do Laboratório Unitá, que tem sua matriz em Não Me Toque, filiais em Carazinho e também Lagoa dos Três Cantos. Telefone para contato é o 991 22 0846. Para apresentar o Sexo Nada Frágil desse fim de semana, comigo está Isabel Centenário, Hanna de Lima, nos trabalhos técnicos nesse fim de semana, Odair Leff e como convidada mega especial, ela que retorna à bancada depois de um tempo, a Fabiana Venzon. Ela que é produtora rural, uma mulher extremamente empreendedora, vai contribuir muito com o tema que a gente vai trazer para debate nesse fim de semana. Então, antes de cumprimentar a Isabel, cumprimentar a Hanna, vou começar com a Fábio, né? Fábio, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Thalita, bom dia aos colegas de bancada. Um prazer imenso estar aqui de novo, né? A gente batendo esse papo legal. E espero, sim, atender a tua expectativa e contribuir muito com o programa hoje, né? Com certeza, isso já tá certo. Você que tá em casa vai poder acompanhar e com certeza aprender, porque sempre que a gente escuta, a gente às vezes aprende mais do que a gente falando. Hanna, bom dia, seja bem-vinda novamente. Muito bom dia, Thalita. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia às minhas queridas colegas de bancada também, a nossa convidada especial. É muito bom estar aqui nesse sábado maravilhoso. Isabel Centenário, não menos importante, né? Mas chegou o teu momento agora. Bom vez. dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Hanna. E bom dia, então, a Fabiana. E como a Thalita disse, hoje é dia da criança e também hoje não podemos esquecer que é um feriado, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Que ela nos abençoe e nos proteja a todos. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, esse fim de semana podíamos falar sobre o Dia das Crianças, sobre a Nossa Senhora, mas a gente escolheu um tema ainda mais importante para trazer aqui nas nossas programações, que é falar um pouquinho sobre as mulheres que são produtoras rurais, né? Que cada vez mais a gente pode perceber esse sexo feminino tomando conta das propriedades, né? Hoje, com as tecnologias, com as inovações, se torna muito mais fácil também a mulher poder estar junto da propriedade. Sempre contribuiu, né, cuidando da casa, do lar, da família, mas a gente percebe que cada vez mais, com o avanço da tecnologia, a mulher ela pode estar mais próxima da propriedade e principalmente contribuindo com a produtividade de cada propriedade. Bom, o Dia Internacional da Mulher Rural foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2007, reconhecendo então o papel vital que as mulheres desempenham as áreas rurais no desenvolvimento agrícola e também na redução da pobreza. A data 15 de outubro foi escolhida estrategicamente por estar próxima do Dia Mundial da Alimentação, que é o dia 16 de outubro, destacando a contribuição das mulheres rurais para a produção de alimentos e a segurança também alimentar global. A gente sabe que o Brasil é um dos grandes, né, países que alimenta boa parte do mundo. E a gente percebe que cada vez mais as mulheres vêm tomando seu lugar, porque eu não acho que é uma competitividade. Não existe mais a mulher ou o homem na propriedade rural. Não, cada um tem o seu papel, a sua importância. Vale a gente trazer isso também para que não se tenha essa competitividade que não é necessária, né, Fábio? E a gente queria ouvir
de você, que tomou tantos desafios no início, né, Fabi? Como uma mulher que gestionou e gestiona até hoje também uma propriedade rural. Queria que tu começasse contando para quem acompanha, sei que muitos já conhecem, mas alguns que estão acompanhando agora as programações ainda não, a tua trajetória como produtora rural, né, tomando também espaço no Comitê das Mulheres da Cotrijal, né, também sempre um papel de liderança para influenciar também outras mulheres. E você é uma inspiração, né? A gente já comentou em outros momentos, mas eu queria que tu começasse comentando sobre o teu início, a trajetória, como se iniciou. Obrigada, Thalita. Na verdade, a maioria já sabe, enfim, mas eu nasci no agro, né? Então, eu sou filha, neta de produtores rurais e quando eu cresci na minha infância, trabalhar na roça era uma atividade muito difícil, muito dura, né? E eu não queria fazer aquilo de jeito nenhum, né? Eu queria estudar, eu queria ter uma vida melhor, mais confortável, porque era realmente uma agricultura de subsistência, né? Isso nos anos 80, a gente não tinha nenhuma realidade nem perto da realidade que a gente tem hoje, né? E eu fui crescendo, a gente tinha muita dificuldade de estudar, de ter acesso à informação, à comunicação. E eu fui me descobrindo que eu queria sair de lá, né? E eu fui buscar conhecimento, fui buscar estudo, comecei a fazer faculdade fora. E com o passar do tempo, eu me desconectei desse mundo. Apesar de ter toda a família sempre trabalhando no agro, né? Eu fui a primeira pessoa da família a fazer graduação, né? E só que eu me desconectei disso, né? E trabalhei em vários segmentos da economia, até que não sabia eu, mas o agro me queria. Eu não queria o agro, mas o agro me queria, né? E aí, em 2011, acabou acontecendo que, por uma coincidência, ou enfim, não existem coincidências, mas eu acabei voltando para o agro aí como proprietária, como administradora de uma propriedade, e só que num contexto completamente diferente, né? Tanto que eu relutei muito antes de começar, antes de assumir, antes de fazer essa aquisição, porque foi um grande investimento que eu fiz e eu precisava fazer o dinheiro, o restante, para pagar esse investimento. Eu precisava dimensionar máquinas, eu precisava compor uma propriedade praticamente do zero, porque a estrutura era muito básica, muito pouca, e eu precisava realmente fazer com que isso passasse a funcionar. E nesse contexto, entre aspas, praticamente você por você, começando do zero, né? Às vezes tem muitas pessoas que acabam passando por uma sucessão familiar, Exato. aí é mais tranquilo, mas às vezes tu pegar a propriedade do zero e ter que fazer, você teve que fazer sozinha, né, Fábio? Exatamente. Eu não sou sucessora, eu não sou herdeira, eu não sou... por exemplo, tem muitas mulheres que ficam viúvas e acabam tendo que assumir uma propriedade e muitas vezes sem ter conhecimento disso, porque nunca participaram ativamente da gestão, não tinham o conhecimento, o domínio do assunto, né? E eu acabei tendo que começar literalmente do zero. É claro que eu não fiz sozinha, né? Eu tive muita ajuda, especialmente do meu irmão, que está na parte operacional até hoje, que me ajuda e ele foi o grande suporte naquela época para mim e ainda é até hoje, né? Até para começar, poxa, da onde que a gente começa? Começa comprando uma caixa de ferramenta, um trator, uma colheitadeira, um pulverizador? O que é que precisa, né? O que é o mais importante, né? Porque, na verdade, é muito fácil tu seguir uma propriedade que já está estruturada. Exatamente. Mas, às vezes, tu começar... É a mesma coisa que começar uma empresa do zero. Tu não sabe se tu vai primeiro no contador, se tu tem que ir lá na junta comercial. São coisas tão pequenas em detalhes, mas que na somatória faz a diferença. Com certeza. E aí você precisa ter uma clareza de por onde começar e o que é mais importante, né? Então, vamos por etapas. E assim foi acontecendo, né? As coisas foram se desenvolvendo e a gente foi aprendendo. Só que no começo foi muito difícil, né? Porque além de eu ter todos esses desafios, eu estava numa área com um solo completamente degradado, né? Então o maior desafio de tudo isso era eu tornar aquele solo apto a ser produtivo. Fazer a correção, devolver a vida para aquele solo, cobertura, enfim, tudo que a gente não tinha.
naquela época, né? Então, precisamos do zero começar a estruturar solo, escolher cultivares que se adaptassem àquela condição mais árida que eu tinha na época. Então, foi desafiador de todas as formas, né? De todos os lados, De né? todos os lados. Bom, tu comentou uma coisa que chamou a atenção e a gente ia entrar nesse assunto também, mas assim com uma visão de experiência, né? Você viveu os dois mundos, né? Na propriedade do que você cresceu no agro, aí você saiu, né, para tentar uma outra forma de vida, você queria outra coisa para tua vida e depois você retornou em outro momento. Eu queria que tu comentasse com o pessoal quais foram as principais diferenças assim que tu sentiu em vivenciar esses dois momentos distintos, porque uma tu já comentou que foi a questão, né, que era muito mais difícil para a mulher estar no campo, mas comenta pra gente algumas outras dificuldades e melhorias talvez que hoje se tem no campo dessas duas vivências que tu teve em dois momentos muito diferentes. Muito diferentes. E do início para agora, o agro passou por pelo menos 3 grandes revoluções, né? E eu estava de fora disso. Então, quando eu saí de lá, nos anos 80, por exemplo, o Brasil era importador de alimentos, né? Então, nós saímos de uma condição de importadores de alimento para o maior exportador mundial de alimentos. E essa transformação foi num curto espaço de tempo, né? Porque se for colocar em perspectiva, 30 anos não é nada, é muito pouco tempo, né? Então, a minha infância foi numa agricultura de subsistência, de mão de obra braçal, de tração animal. A gente plantava tudo que a gente consumia, arroz, feijão, mandioca, batata, tinha a vaca de leite, tinha o porco, tinha a galinha, tinha os ovos, tudo que a gente consumia para a nossa própria alimentação da família era produzida lá por nós, né? Comprava-se muito poucas coisas, né? E o soja era um detalhe nesse processo, né? Até porque era uma soja completamente diferente do que a gente tem hoje, né? A gente não tinha nenhum tipo de insumo, praticamente. Tinha 1 ou 2 que eu me lembro que o meu pai usava e era uma forma assim muito rudimentar ainda. E aí tinha aquelas capinadeiras mecânicas que um ia no trator e o outro ia em cima. Isso quando já tinha evoluído, não era mais arado de boi, né? Já tinha evoluído e aí se fazia para arrancar as ervas daninhas, que hoje é feita com controle químico, né? E aí você sai dessa realidade para estudar. E aí eu acompanhava de longe, eu ouvia o que estava se falando e eu pensava, meu Deus do céu, eu não quero viver essa vida de ter que olhar para cima para ver se vai chover, para ter que olhar para cima pedindo para parar de chover, você não colocar preço no produto que você produz. Eu não quero isso para mim, eu pensava comigo, né? É muito sofrimento, você acaba sendo refém e você não tem o poder, né? E aí veio a vida e me disse, pois é isso que tu vai fazer. Vai trabalhar com o vai céu trabalhar aberto. com isso. E aí, vamos lá, do início dos anos 90 para os anos 2010, 2011, que foi quando eu entrei, quando eu voltei, assim, o mundo tinha acontecido uma transformação gigante, né? Porque, primeiro, quando eu saí, o plantio direto era uma novidade ainda. Estava só começando e essa foi, acho que a primeira grande revolução depois da criação da Embrapa, que tornou o cerrado agricultável e mudou a história do nosso país no agronegócio, né? Então, eu saí com a primeira revolução, que é como é que você vai plantar direto na palha. Eu lembro que todo mundo se questionava, mas como é que isso não vai produzir, né? E aí começaram as primeiras máquinas, os primeiros químicos para dar condição para isso acontecer. E aí foi se entendendo que todo o problema de erosão de vossorocas que se tinha naquela época, você não vai lembrar, porque você não tinha nem nascido, e que era o grande problema da agricultura, porque dava uma chuvarada como deu esse ano no estado, ia tudo embora. Os rios assoreavam, as coxilhas não existiam mais, então levava tudo embora porque era tudo revolvido, né? E o plantio direto acabou com esse problema, né? E aí foi a primeira grande revolução. Aí, início dos anos 2000, aí veio os transgênicos, né?
que aí mudou de novo, foi mais uma grande revolução que mudou completamente, mais uma vez, a forma de se produzir, né? E aí eu também vendo ainda tudo de longe, mas muito mais interessante, porque aí começou a aumentar muito a eficiência de produtividade e diminuir o custo, né? Inclusive de mão de obra, de óleo diesel, enfim, né? Começou a aumentar a questão dos químicos, ok? Mas isso foi necessário para que o Brasil aumentasse 538 vezes a sua produtividade em 30 anos, num aumento de território agricultável de 20%. Então, você imagina a eficiência que nós ganhamos nesse processo todo, né? Então, foi um boom, assim, que a maioria das pessoas não tem noção do tamanho que é essa revolução que aconteceu no agronegócio brasileiro, né? Em tão pouco tempo. E aí, a terceira, que eu acho que foi toda essa entrada de tecnologias, não só de máquinas, né, mas principalmente de biotecnologias que trouxeram cultivares de sojas resistentes a doenças, mais resistentes a estresse hídrico. Então foi assim, foram várias grandes revoluções e aí tu chega num mundo completamente diferente e tu toma um susto. Do que tu saiu, né? Exatamente. E o pior, tendo que lidar com o solo, como você falou, que não era o que você gostaria que fosse. Não era o ideal para se produzir, ideal, né? Tava muito longe do ideal para se produzir, né? E saber o que fazer naquele momento, como transformar um solo que talvez teria uma produtividade muito pequena com o que poderia. E teve. Nos primeiros? Sim, o primeiro ano, para completar a Odisseia, a gente passou pela seca. Nós tivemos uma grande seca de 2011 para 2012, que foi a minha estreia de volta para a agricultura. 94 também deu uma seca muito feia. Deu, 94, 2005, e aí teve várias, né? Mas essa aí, essa de 2005 foi bem marcante, e essa de 2011 para 2012, que não foi nem perto da de 2005, mas era a minha estreia, né? Então me marcou muito, porque a gente começando tudo do zero, né? Você não tinha experiência nenhuma, nem conhecimento da área, do território, do relevo, de como que era tudo. E aí vem uma seca para nos testar, né? E aí, quando eu fechei os números, deu 30 sacos por hectare de produtividade na minha primeira safra. Na verdade, não pagou nem os custos de plantar. Não pagou os custos de plantar. Eu tinha uma terra que eu tinha parcelado, um investimento alto, todas as máquinas que eu tinha comprado, financiadas, obviamente, que eu tinha prazo para pagar, mas as parcelas já estavam vencendo. E aí bateu o desespero, né? Porque aí você pensa, como é que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? E ainda mais sem uma estrutura por trás, né? É você por você. Porque assim, vamos lá, claro que às vezes uma dificuldade é sentida, obviamente, por quem já tem alguém que tu tá sucedendo, mas tu tem aquele apoio atrás, tem aquela pessoa que pode te dar... Tem um histórico, né? O histórico. Agora tu começar do zero, uma propriedade nova, com uma seca, com toda a dívida. E uma coisa que sempre comentam, né? Uma coisa é você trabalhar com zero dívida, né? A outra coisa é você trabalhar sabendo que todo dia 20 você tem, sei lá, 30% do valor que você arrecada para você pagar em dívida do que você tá plantando, né? Então, também essa pressão também acaba dificultando muito também o pensar, a estratégia do que implementar, porque tu fica com aquilo. Eu tô devendo, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer. E como? E a saúde mental da pessoa, né? Porque não tem como não dar uma balançada com toda essa pressão e essa autocobrança. Você não sabe o dia de amanhã, né? E aí, só que uma coisa que eu sempre tive presente, inclusive quando eu decidi que eu ia fazer esse investimento e que eu ia encarar esse desafio, é que assim, eu não estava rasgando dinheiro. Eu estava fazendo um investimento num patrimônio. E se algo não desse certo, eu teria o patrimônio, eu venderia e seguiria a minha vida. Normal. Então, assim, essa consciência eu tive, sabe, desde o início. E por isso que, quando eu fechei as contas da primeira safra, eu disse, eu parei de brincar. Não vou mais querer fazer isso. Não quero mais, isso não é para mim. Eu fui teimar porque eu sempre disse que não era para mim. E olha, a vida me mostrando não é para ti. E aí eu realmente decidi que eu ia vender, né?
que eu ia sair. Depois da primeira... Depois da primeira safra. Porque foi uma tragédia, né? Só que aí, quando eu fui atrás para vender e me fizeram uma proposta indecorosa pelo valor da área que eu sabia que valia e me ofereceram, tipo, metade do valor dela, menos do que eu tinha pagado, aí eu fiquei pensando, pô, eles entenderam que eu tô fragilizada, que eu tô num momento difícil e que qualquer proposta que eles fizerem, eles vão conseguir levar. E vamos lá, né? Pensando num contexto de 10 anos atrás, né? Em que a 13. mulher também... 13 anos atrás. Em que a mulher ainda estava tomando seu espaço, né? Em que era um mundo praticamente masculino, né? A mulher tinha pouco espaço nesse segmento. Então, também, né? Era vista como mais hipossuficiente, né? Em que o homem poderia... Coadjuvante mesmo. Exatamente. Vamos lá e vamos tomar a terra dela e ela vai aceitar qualquer negócio. Mas E né? ainda vou ter isso, o né? lucro de ter uma terra de boa produtividade daqui a um tempo. É isso aí. E aí, quando eu entendi isso, eu dei um passo atrás e eu pensei comigo, se é isso que eles estão achando, eles estão bem enganados, né? Agora eu vou virar esse jogo por uma questão de honra para mim e para dar exemplo para as minhas filhas, que eu estava com 2 filhas pequenas. E, poxa, eu vou desistir na primeira dificuldade, na primeira safra eu vou desistir? Que tipo de mensagem eu vou estar passando? Que tipo de exemplo eu vou estar dando como mãe? Que você não persiste, que você desiste na primeira dificuldade? Eu não podia fazer isso com elas. E aí, enxuga as lágrimas, sacode a poeira, dá a volta por cima, ergue a cabeça e vamos de novo, né? E fomos. E como tu conseguiu o valor financeiro, Fábio, na época, para você plantar de novo? Porque isso também tem tudo isso, né? Por exemplo, você não teve nem os custos de plantar uma safra, de toda aquela safra. E daí você tem que ter dinheiro de novo para começar mais uma. Também não é fácil, né? Não. E aí entra uma coisa que vem muito de base e que a gente aprendeu muito com pai e mãe em casa, né? Porque a minha mãe sempre foi uma guerreira, trabalhadora, sempre acompanhando meu pai em tudo, trabalhando em casa, fazendo tudo de casa, indo na lavoura com ele. E o meu pai nos ensinou primeiro a ter coragem para enfrentar os desafios e segundo a ter crédito. Porque ele sempre disse, a gente cresceu ouvindo isso, você pode não ter dinheiro. A palavra mas mágica, se tu tem crédito... Se você tiver crédito, você consegue qualquer coisa. Sei. Crédito é mais importante que dinheiro. E no começo, eu não entendi o que ele queria dizer com isso. A gente era criança, né? Pensa isso há 30, 40 anos atrás, Mais né? de 40 anos atrás. Exatamente. E foi o que eu vi ele fazendo a vida inteira, né? Ele cresceu fazendo dívidas, mas pagando religiosamente, porque ele não tinha dinheiro muitas vezes para comprar uma área. Mas ele negociava, ele ia pagando parcelado e nunca faltou um dia com uma parcela. Então, esse é o maior exemplo que eu tive. E aí, o que aconteceu? Quando você precisa... a maior herança, né? Exatamente. Fábio? Porque isso te fez entender para você poder, no momento em que você estava como produtora, entender a importância disso, de que ter um nome limpo, de ter crédito, né, nas instituições, seja financeiras ou numa cooperativa, Exatamente. faz toda a diferença. Exatamente, e aí que a gente se socorre, né? Porque não vai dar sempre certo, né? E quando tu tá começando, que você não tem uma estrutura por trás ainda, você precisa ter esse tipo de histórico, né? Porque o crédito nada mais é do que uma história de credibilidade que você constrói com as tuas atitudes ao longo do tempo. Ponto. É isso que te dá o crédito, né? E foi isso que eu fui buscar, né? Dinheiro em instituições para refinanciar, para começar de novo. E aí o ano seguinte já foi melhor.
e aí já deu para pagar, sobrou um pouquinho e assim a gente foi construindo, mas sempre investindo muito em construção de perfil de solo para a gente conseguir ter melhores produtividades, né? Porque acho que hoje a cereja do bolo é isso, né, Fabi? Não é tu ter uma grande propriedade, mas sim, numa pequena propriedade, você ter uma grande produtividade. Exatamente, bem gerida e produtiva, né? E é o que eu sempre falo, eu não quero aumentar horrores de área de terra, eu quero produzir mais com o que eu já tenho, né? Porque isso é eficiência. O investimento maior, o ativo maior é a terra, né? Então, como é que você vai... Claro, se tiver oportunidade, com certeza, mas não tem por que você ficar buscando mais se você pode aumentar o que você já tem, que já tá solidificado ali, e é só você melhorar manejos muitas vezes, a forma como você está produzindo, né? É buscar excelência naquela produtividade. Exatamente. Aí depois, ok, tu atingiu a excelência, então ok, vamos dar o próximo passo. Então vamos aumentar o tamanho da propriedade. E as pessoas querem crescer em número, mas às vezes esquecem do número da produtividade daquela propriedade. Do capricho interno ali. E as coisas aconteceram em tão pouco tempo, né? Como você falou no começo também, a minha família é de agricultores e se plantava de tudo, se sobrevivia da terra, né? Meu pai também era ferreiro, daí tinha uma renda extra, mas a gente plantava tudo que consumia. E daí quando você falou de tantos sacos por hectare, eu lembro que nós colhia 20 sacos de soja por hectare, mas era uma baita produção quando dava 20 sacos. A soja era baixinha, era uma qualidade que eu não lembro o nome. E daí não tinha também maquinário, tudo que nem hoje, lógico, né? Então agora colhem mais que 100 sacos, né? Até com facilidade, porque tecnologias de variedades diferentes, adubação, tudo, né? Então explodiu, e as áreas que não eram agricultáveis também, né? No cerrado e coisa no Brasil, então ficou... Então imagina, né, voltar a colher 30, né, como tu falou, a gente sabe que não cobre, ou beira ali o custo hoje, né? E o plantio direto, então, foi uma revolução também que eu acompanhei muito, o Zanata fez muito isso, né? Ele sempre se orgulha de falar que ele foi um pioneiro em plantio direto, né? Que a gente, quando dava aquelas chuvaradas, lavava tudo, abria aqueles valetão, né? Agora, claro, deu as enchentes e teve muitos lavouros que aconteceu, mas aí foi uma sensação totalmente, né, diferente, né? Então, o que cresceu na agricultura, o que tem hoje para ser maquinários que é tudo, tu tem que ter estudo para entrar dentro de uma máquina, né? Eu tenho uns amigos meus que moram no Piauí, eles têm lavouras muito grandes lá, e é familiar também a empresa deles. Eles mesmos têm que trabalhar nas máquinas porque os empregados de lá, eles não têm muitas condições e eles não conseguem operar as máquinas, de tão evoluídas que estão, né? Porque tudo, desde ar-condicionado, que é o mínimo, né? GPS, tudo que é coisa, então tu tem que ter o mínimo de estudo também para poder operar uma máquina. E olha o valor que é uma máquina dessas, né? Vale quantas vezes mais que um carro. Sim, então não é qualquer um que você pode botar a operar, né? Exatamente. Então a coisa evoluiu tanto, e a gente ainda não viu nada, né? Cada dia parece engraçado. Desculpa te cortar, pode concluir, Isabel. Não, que assim é tão rápido o desenvolvimento que amanhã já tem outras coisas mais assim, né? As indústrias hoje, elas investem muito em tecnologia, muito, então a gente não consegue acompanhar tanta evolução. Tanto que quando a gente era criança, né, eu lembro que os professores diziam: estudem, senão vocês vão ter que trabalhar na roça. E agora estude, senão você não vai conseguir trabalhar na roça. E o quanto a gente tem que mudar também essa conscientização, né? Porque isso foi tão enraizado, Fábio. Foi. Nós conversávamos com a Michelle Beer, que é ela que está comandando esse projeto junto com a Teodora, do De Olho no Material Escolar, né? Trazendo essa consciência também para as escolas, né? Porque é como se nós tivéssemos que hoje tirar um bicho-papão, que é o agronegócio, que está enraizado na cabeça das crianças e muitas vezes no material escolar que é didático e é passado nas escolas. Então, o quanto, né, hoje a gente está tendo que fazer a reversão de tudo isso que foi construído, que trabalhar com o agronegócio não é bom, que só tá lá quem não tem estudo. Então, tu tem que mudar cada coisa para as pessoas entenderem que hoje nós não vivemos sem o agronegócio. Na verdade, e o Brasil só é o que é
Graças a Deus. E olha que ainda a gente não planta tudo que a gente poderia, porque aqui no Brasil, Fábio, tu pode falar sobre isso, porque também tem mais conhecimento que eu nessa parte mais técnica internacional, mas eu acompanhei já o meu tio falando muito sobre isso, que, por exemplo, países como Austrália, Europa, ou outros países que produzem, que tem a produtividade da safra, aqui a gente tem que cuidar, a vertente tem que cuidar quantas áreas que não pode, da tua propriedade que tu não pode plantar, e a gente ainda é visto como os que mais estão destruindo o meio ambiente, né? E o produtor rural brasileiro é um dos que mais cuida. É, né? Posso te dizer assim com toda a certeza do mundo. Porque... Imagina se nós pudéssemos, Fábio, usar tudo que a gente tem ainda. Mas essa é a grande questão, Thalita. Por que nós não podemos e por que existe essa campanha toda internacional para difamar o agro brasileiro e o Brasil? Por que só nós que temos que preservar a Amazônia? Por que só nós que temos um código ambiental tão rígido que nós aqui, 20% das nossas áreas precisam ficar preservadas? Na Amazônia, no bioma amazônico, 80% da área, você só pode plantar 20%. Em que lugar do mundo isso acontece? Só no Brasil. Só no Brasil. E ainda assim, nós somos o maior produtor mundial de alimentos. Já ultrapassamos os Estados Unidos, a Europa não chega nem perto. Estão nos cobrando preservação, mas estão queimando carvão lá, né? Só que isso não polui para eles, né? Somos nós que temos que cuidar aqui. Então, tu imagina se eles nos dão a liberdade de produzir como eles fazem. É claro que a gente não precisa fazer isso, porque a gente já faz muito bem o que faz, com muita competência. E isso não é responsabilidade de um segmento ou de uma pessoa. É um conjunto que deu certo e muito também pela nossa cultura. Porque o agro do Brasil é o que é hoje, graças aos gaúchos também, que saíram daqui e foram desbravar outras regiões, inclusive o Centro-Oeste, que até então não era produtivo, né? Então, coragem, né? Muita coragem. Inclusive abrir matos, né? Exatamente. Pra plantar a primeira vez. Quantas pessoas que foram morar embaixo de barracos, de lona, muitos anos até conseguirem construir um galpão, uma casa para se abrigar, né? E quem é que povo que faz isso, se não é o gaúcho, que tem essa miscigenação cultural e que encarou a imigração para vir para cá para melhorar de vida, fugindo de uma guerra. Então a gente tem esse componente muito forte também, né? Da resiliência, do querer mais. Exatamente. E graças a isso que o Brasil é o que é hoje também, né? E sem contar, não falando só sobre produtividade, né? Porque a produtividade, sim, a questão do produtor rural é extremamente visada fora por conta de como é o seu perfil como produtor. Mas, ao mesmo tempo, também pude acompanhar uma conversa durante um Bom Dia Amigos em que se falava muito que, há anos atrás, Fabi, as grandes empresas de maquinários agrícolas, elas tinham sempre o sonho de ir para os Estados Unidos para buscar tecnologia, né? E hoje esse papel também está invertendo. Aqui a gente tem mais tecnologia do que, por exemplo, se apresentava em grandes feiras como se teve agora, há uns meses atrás, nos Estados Unidos, né? Uhum. Isso. E o mais interessante é que, tipo, eu fui conhecer o Corn Belt americano em 2014 e, assim, eles estavam ainda muito à frente, muito na nossa frente em tecnologia. Então, tipo, o que a gente via lá, a expectativa é que fosse chegar aqui em 6 a 10 anos, né? E hoje nós já estamos criando aqui, mandando para lá. Na soja a gente já produz mais que eles. No milho ainda não, porque eles têm umas características de solo, enfim, de clima, que proporcionam uma produtividade maior de milho, né? Mas na soja nós já somos o número 1 do mundo. Soja, café, suco de laranja, cana-de-açúcar, frango, proteína animal diversas, não só frango, né? Então, quem é que tem isso, né? Essa agricultura tropical que foi administrada para ter toda essa abundância de fatores e de produção, né? Claro que a gente ainda não consegue controlar o clima, né? Essa questão ainda foge da alçada do ser humano. Mas muito também se controla a partir do uso de inseticidas, de
adubo, de produtos naquela lavoura para fazer com que, ok, nós estamos com uma seca, mas mesmo assim nós vamos ter condições de ter uma produtividade tão boa quanto, né? A questão da irrigação também veio com uma tecnologia muito forte para conseguir dar conta dos períodos em que não se tem chuva, porque aqui a gente ainda é muito rico na questão climática. Nós temos 4 estações bem definidas, mas pega às vezes... Mais ou menos, está mudando muito. Agora está tá mudando muito, esse último ano, tá não está esse ano não está muito. Mas normalmente eram essas 4 estações mais definidas, né? Mas assim, isso não se tinha em outras regiões do Brasil. Por exemplo, o Mato Grosso é quente, Lá pra cima é sempre seco. calor, né? Então ali tinha que se também trabalhar com uma questão da irrigação para que tivesse todos os anos uma qualidade de produtividade. Então foram muitos desafios que foram superados. E um deles que foi muito grande também, né, Fábio, e que também demonstra a relevância do dia 15, é a possibilidade da mulher também estar à frente das propriedades. Que isso também foi uma conquista, porque parece que tudo a gente precisa conquistar, né? Então foi conquistado o espaço, foi conquistado, né, uma melhor produtividade, foi conquistado a produtividade sair em terras que não eram tão produtivas, e a mulher também conquistou o seu espaço como produtora rural. E apesar de tantos desafios, né? Nós já conversávamos sobre isso em algumas outras oportunidades, mas se tinha um pré-conceito muito grande da mulher, né? Mas é o próprio agricultor, que era chamado de colono, e o colono era o cara grosso, é o cara que trabalhava com o pesado, né? Então isso hoje está totalmente invertido, né? Hoje, então, você então é uma proprietária rural, né? E do agro, a coisa mudou totalmente. Hoje é um orgulho ser do agro, porque não se faz mais toda aquela força que se fazia, né? E daí tá sendo assim, como é que eu vou dizer? Você sabe que você está ali ajudando, né? Produzindo, porque é do agro que está sendo, o nosso Brasil está sendo salvo hoje. Com certeza. Fábio, como que foi para ti, como que é hoje, porque eu sei que já não é tanto quanto no início da tua trajetória, ser uma mulher num meio tão masculino. Como que tu lidou com isso? Porque a gente sabe que no início, hoje já tá mais tranquilo, né? Mas no início sempre também, você era uma em 1 milhão, né? Num mundo em que predomina, então, a figura masculina, a mulher estava começando engatinhando nesse espaço. Como que foi para ti também lidar com todos os desafios nesse contexto? Eu acho que hoje já não é mais novidade, né? Já tem muita mulher aí encarando essas broncas, mas eu acho que a minha história é um pouco diferente, porque eu não herdei do meu pai e eu não assumi a propriedade de um marido, por exemplo, né? Eu saí que normalmente é o que acontece. É o que acontece, é 90% das situações. É muito difícil você ver uma mulher que vai pegar um dinheiro e vai investir numa terra e vai começar a plantar, né? Então, essa foi acho que a parte diferente da minha história, porque ademais, assim, já existiam mulheres que trabalhavam com isso, que tinham que assumir filhas que só tinham irmãs na família, o pai falecia, e muitas vezes isso acabava acontecendo e colocando em risco também o patrimônio, porque se o pai era aquele paternalista, aquele patriarca que não deixava as mulheres saber sobre o negócio, quando acontecia algo assim, era uma tragédia, porque elas caíam no colo um problema, não sabia nem por onde começar, né? Então, eu acho que a partir disso também começou a vir uma conscientização das mulheres, que elas precisavam estar mais a par dos negócios e entender como a dinâmica das coisas, né? Mas foi difícil, mas eu acho que muito mais por despreparo meu ou por inexperiência do que propriamente por ser mulher. É claro que muitas vezes, em muitas palestras, em muitas formações que eu ia, e eu sempre fui muito sedenta por aprender, né? Tanto que eu fui buscar justamente conhecimento para me ver nesse novo momento, né? Eu era a única mulher, né? Em várias. Então eu chegava assim, as pessoas me olhavam, um ser estranho aqui, entrou um ET na sala, mas ninguém nunca me desrespeitou, ninguém nunca veio com piadinha.
Algumas coisas até vinha assim, mas de pessoas irrelevantes, né? E que você pensa, isso é dele, não é meu. Eu tô seguindo, eu tô focada no que eu quero fazer, no que eu tenho que fazer e vida que segue, né? Mas eu acho que desafio como mulher, o principal é você não ser só a produtora, né? Porque você tem que ser a dona de casa, você tem que ser a mãe, você é a esposa. Se não a mulher, se você não for no mercado, faltar um palito em casa, a culpa é sua, você que não fez. Então, assim, esse conciliar de vários papéis que qualquer mulher tem hoje em dia, que trabalha fora, não importa se é no agro, se é na rádio, se é onde quer que seja, tem esse desafio, né? E aí tem momentos específicos que são muito mais difíceis, que é o caso de plantio, de colheita, que eu tô direto para fora, né? Fora dessas épocas específicas, eu não vou todos os dias para a fazenda, porque eu tenho as pessoas que estão lá para fazer isso, né? Mas em épocas específicas de plantio e colheita, eu vou para boleia, eu vou pilotar a colheitadeira, eu faço as coisas acontecerem também, né? Você falou antes que tem 2 meninas e elas têm vontade de seguir? Não, Eu tenho ia 2 falar meninas isso e um menino. agora. Eu ia falar isso agora, eu ia te perguntar. Tuas meninas também te vejam assim, né? Como uma carreira para elas seguir, ou elas têm aquela mesma ideia tua antes que queria seguir outro rumo completamente diferente? Exatamente isso. Eu me vejo nelas, assim, não querem nem saber, querem ficar longe, né? Tanto que uma mora nos Estados Unidos e não sei se volta, né? Já é formada em psicologia. E a outra, a Rafa, que tem 18 anos agora, está terminando o ensino médio e se preparando para fazer vestibular de medicina, né? Então tá lá, desesperada para estudar, para ver se passa no vestibular, né? Tô tentando com o Miguel, que tem 8 para 9 anos, para ver se ele me sucede, né? Que é a minha esperança. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu gostaria muito, sim, que ele gostasse. Eu levo ele para fora, eu já ensinei ele a pilotar comigo, enfim, né? Mas tem que ter essa... Enfim, o futuro a Deus pertence. Tem que ter o amor, né? Mas, Fabi, né? Você que não queria, voltou, né? A gente não tem como prever o dia. É o que eu digo. O dia de futuro a amanhã. Deus pertence, a gente não sabe. Tem que viver o hoje, né? Exato. E o que você puder contribuir para eles entenderem pelo menos a dinâmica, que é o que nós falávamos, isso já é meio caminho andado, né? Não Com tem que certeza. começar do zero. É. Mas uma coisa falando sobre isso, só pra gente encerrar, porque o Odeio já sinalizou que o tempo acabou, né? Eu queria só te perguntar, Fabi, que tu comentasse sobre isso, porque eu sei que tu participa muito e na primeira conversa que a gente teve, uma coisa que me marcou muito da tua fala foi isso que tu falou agora há pouco, que tu sempre tinha sede por conhecimento, por aprender, que tu foi buscar essa profissionalização para trabalhar. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, só antes da gente encerrar, a importância que também tem nesse incentivo do Comitê das Mulheres da Cotrijal. Porque eu sei que cada vez mais o comitê está incentivando as mulheres a entenderem isso, a buscar esse conhecimento, esse conteúdo que por vezes está disponível de forma gratuita, né? Exatamente. E isso foi uma bandeira que eu sempre levantei dentro da cooperativa, né? Nós precisamos preparar as mulheres para assumirem uma propriedade. E não adianta a gente dar curso de crochê, de tricô, de culinária. As mulheres de hoje não querem mais esse tipo de conteúdo. Elas precisam estar preparadas para ter a capacidade de gerir uma propriedade, mesmo ao lado do marido, ou do pai, ou enfim, qualquer contexto que ela esteja inserida, né? E se ele faltar? Né? Porque ninguém está livre disso, né? E a gente conhece muitas histórias de problemas sérios que aconteceram a partir disso. Então, vamos ensinar essas mulheres o que é cada coisa, os fundamentos de formação de preço, o que é mais importante na gestão de uma propriedade, redear custo, você saber o momento mais apropriado para você fazer uma venda futura, por exemplo, para se assegurar um pouco mais das oscilações do mercado.
fazer com que elas entendam quando é o melhor momento de fazer um investimento numa máquina, enfim, conhecer o contexto geral que elas estão inseridas. Conhecer o meio que elas estão inseridas. Exatamente, porque mesmo que não seja a decisão final, não seja delas, mas que elas possam ter o conhecimento suficiente para dar opinião nessa decisão, né? E a gente sabe que a gente consegue, como mulher, ter uma gama de visão muito mais ampla do que os homens, né? Então, eu acho que tudo isso enriquece a tomada de decisão, a família como um todo, une as pessoas, deixa uma fala muito mais ao alcance de todos, né? Todo mundo está inserido na mesma página, digamos assim, do negócio. E às vezes tu tá lidando com um problema que tu não vê solução, às vezes um olhar diferente naquele contexto, Exatamente. Tu consegue, de uma forma, um piscar de olhos, tu consegue descobrir a solução para o problema. Então, não quer dizer que a mulher, em estar sendo preparada para isso, ela vai estar no futuro competindo com o marido, com o irmão, com o sócio, com o colega. Não, é na verdade ter essa possibilidade de ter essas duas visões para que a propriedade ganhe, para que quem está recebendo daquela propriedade tenha uma maior lucratividade, para que os problemas sejam resolvidos de forma mais rápida, né? Então a gente percebe que isso é importante, a gente vê, eu percebo acompanhando o comitê, que muitas mulheres estão cada vez mais sendo preparadas para terem também esse entendimento. Acho que é um entendimento que também tem que ser colocado para a mulher, que ela também pode contribuir. Com certeza. Não só pode, como deve, né? Porque é pro bem de todos, né? Todo mundo ganha com isso. E a gente não está aqui para competir com o homem. A gente está aqui para agregar. E assim como os homens agregam muito na nossa vida em vários aspectos, nós também agregamos, né? Então eu acho que essa é a relação de ganha-ganha que a gente pode construir, né? É a melhor troca que pode se ter, né? Com Só certeza. quem ganha é todos, né? Todos. Não é um no singular. Bom, chegamos na reta final do nosso Sexo Nada Frágil. Passou voando esse fim de semana, esse sábado. Sempre é muito bom ter a Fábia aqui, porque a gente fica escutando ela e sempre tá aprendendo alguma coisa, né? Parece repetitivo, Fábio, mas realmente é isso que eu particularmente sinto, porque eu tive em todas as tuas participações e cada pouco a gente vai te conhecendo um pouco melhor e principalmente aprendendo com a tua vivência também. Então, Hanna, deixo para ti primeiramente fazer as tuas considerações finais e deixo você por último, tá, Fábio? Ter um tempo maior para ti. Muito obrigada, Thalita. Então, Fábio, foi muito bom te ter aqui com a gente. Eu achei inspiradora essa tua história, emocionante, a tua coragem ali, como tu conseguiu iniciar algo do zero, né? Numa nova área que tu não tinha conhecimento, que tu foi atrás do que tu queria, né? E às vezes nem era o que tu queria de verdade. Foi incrível, muito obrigada, tá? Por compartilhar isso com a gente. Quero, então, desejar um feliz Dia das Crianças para todos que estão aqui ouvindo, né? Os nossos kids. E é isso, um bom final de semana a todos. Até a próxima. Isabel Centenário. Prazer te conhecer. Muito, muito linda a tua palestra, né? Valeu. E desejo, então, um bom fim de semana a todos. Um abraço para todas as crianças, né? E não esquecemos da nossa Senhora Aparecida, rezar uma Ave Maria para ela, que nos abençoe a todos. Amém. Fábio, mais uma vez, obrigada pela tua disponibilidade. Sempre que a gente contata contigo, é visível, né, o quanto tu se doa para que outras pessoas possam ter também, né, essa experiência tua, né, ter esse conteúdo de tanta qualidade. Então, a gente do Grupo Sério só tem a agradecer por você sempre estar disposta a participar e, claro, dar essa palestra de forma gratuita para todos que estão acompanhando. Os microfones estão sempre à tua disposição. Obrigada, Thalita. Obrigada, Hanna. Isabel, foi um prazer te conhecer também. E sempre uma honra, uma satisfação. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha vivência, né? E se de alguma forma puder incentivar ou inspirar alguém para qualquer passinho que possa ser dado, acho que esse é o objetivo maior, né? Porque a gente está aqui para aprender junto, a gente está aqui para evoluir, para crescer. A gente não sabe tudo, tá todo dia aprendendo alguma coisa. E muito do que a gente aprende vem de lições que a gente vê as outras pessoas também vivendo, né? Então, eu acho que o bonito é isso, a gente compartilhar histórias, aprender com essas histórias e ser uma pessoa melhor a partir daí, né? Eu acho que esse é o grande objetivo.
E quando quiseres me chamar, me chame, que eu estou à disposição. Olha que tá ao vivo isso aí gravado agora. Fábio, muito obrigada mais uma vez. A você que ficou junto com a gente aqui no Grupo Séries de Comunicação. A gente vai chegando na nossa reta final, sempre, é claro, no oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas da Unitá, que tem resultados precisos e laudos confiáveis. E, inclusive, nesse mês de outubro, que é o mês da prevenção do câncer de mama e do colo uterino, já realize os seus exames na Unitá com aquela eficiência e, claro, sempre aqueles laudos que são precisos para você ter o melhor diagnóstico e aquele que, inclusive, é a prevenção. Sempre é importante realizar de forma periódica os seus exames, porque prevenir é sempre a melhor opção. Telefone para contato, para dúvidas do Laboratório Unitá é o 991 220846. Faça os seus agendamentos e lembre-se que todo dia 10 é o dia D da saúde e tem descontos aí de 10% nos exames do Laboratório Unitá. Matriz em Não Me Toque, filiais em Carazinho e também em Lagoa dos Três Cantos. A você, ouvinte, um excelente sábado, um excelente fim de semana. Fiquem todos com Deus. Um feliz Dia das Crianças para todas que nos acompanham. E, claro, não esqueçam da Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira, né, Isabel? E que também esteja nos cuidando, né? E você possa fazer esse momento também de muita fé e reflexão. Um excelente fim de semana e, se Deus permitir, até sábado que vem. Tchau, tchau!